Bom dia a todos. Eu declaro aberta a sessão de julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes. Nós temos pautados hoje dois processos. O primeiro deles é um que está com vistas com o conselheiro Pedro Girondi. Eu vou chamá-lo para julgamento e vou fazer um breve histórico e se vocês me corrijam se eu por acaso me equivoquei nas minhas anotações. Então, apregou para julgamento o recurso voluntário 595.909/2020. O processo de primeira instância é o 592.563, também de 2020. Trata-se de um cancelamento de notificação fiscal em que o recorrente é a CETEP Construções. O conselheiro relator foi o conselheiro William Pérez de Bittencourt. Eu vou fazer esse histórico, então, se por acaso eu me equivoquei, vocês me corrijam. Após o processo ter sido apregoado para julgamento, o conselheiro relator determinou que o processo baixasse em diligência para que o recorrente respondesse questionamentos formulados. Novamente pautado, houve sustentação oral pelo Dr. Richard Espíndola. Após, o relator voltou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a notificação fiscal. Na sequência, a conselheira Liliane solicitou vistas ao processo e, novamente pautado, a conselheira Liliane abriu divergência no sentido de conhecer do recurso, entretanto, negar-lhe provimento baseado que, primeiro, mesmo que a linha B do parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68 tenha sido recepcionada, somente poder-se-ia haver abatimento da subempreitada caso esta já tivesse sido tributada pelo imposto. E dois, ficou demonstrado nos autos que não houve a tributação do ISS na subempreitada realizada pela recorrente, a CETEP, razão pela qual deve ser mantida a notificação fiscal. Na sequência, o conselheiro Pedro Girondi Lopes solicitou vistas ao processo. É basicamente esse o histórico, né? Então, já passamos a fase de sustentação oral, eu passo diretamente a palavra para o conselheiro Pedro, para que faça as suas considerações. Certo, bom dia a todos, primeiramente. Já que o conselheiro Luiz já deu um resumo do voto da Liliana, nem vou me alongar muito, só vou dizer que eu vou concordar com ela e acompanhar ela no voto. Concordando com a divergência. Então, o conselheiro relator, William, vota pelo provimento do recurso para anular a notificação e foi acompanhado pelo conselheiro Rafael. Rafael não votou? Já votou, né? Não? Ah, então, perdão. Por favor. Então, está em discussão e se quiserem já antecipar os votos. Presidente, para ser breve, a gente já vem debatendo essa matéria já há algumas sessões, né? Para evitar que isso se alongue demasiado. Eu já conheço o tema, já conheço razoavelmente os votos que foram dados pelo relator e pelo voto divergente. Não tenho dúvida em acompanhar o voto do relator no sentido de dar provimento ao recurso, visto que já foi feita a tributação, né, conforme comprovado, baixado diligência em grau recursal, e além disso a recepção aí do dispositivo legal pela lei complementar. Então, com base nessas singelas razões, eu acompanho o voto do relator pelo provimento do recurso. Perfeito. Então, Presidente, eu só gostaria de fazer algumas achegas do meu voto. Eu faço porque antes de vir para a sessão, estudei um pouquinho mais. E eu penso que nós temos aqui alguns óbices que são intransponíveis com relação à questão do provimento do recurso. Eu faço com fundamento num artigo da Constituição Federal, que é o artigo 37, que diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá. Então aqui nós temos diante de uma norma que é impositiva, não é uma faculdade, é uma imposição da Constituição Federal, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência eu suscitei no meu voto, porque eu acho que seria ineficiente nós fazermos com que o contribuinte sofreu a retenção, no caso, a Ivaí, e já pagou a integralidade do imposto na fonte que foi recolhido. Nós agora cobrarmos de novo do recorrente e nós temos que devolver o dinheiro para a Ivaí. Eu suscitei isso no meu voto
o princípio da eficiência. Seria uma ineficiência. Porque cobra com uma mão e tem que devolver com a outra. Mas eu suscitei, vindo para cá agora, eu me lembrei de um outro princípio que penso que nós não podemos ultrapassar aqui nesse momento, que é o princípio da moralidade administrativa. Todos nós aqui estamos cientes, e eu fiz questão de baixar os autos em diligência, exatamente para que essa questão ficasse incontroversa nos autos. Qual é o ponto fundamental? O tributo, que é o ISS da operação, sobre a licitação, sobre o contrato de licitação, ele já foi integralmente recolhido. Então, eu suscito aqui um questionamento. E como fica a questão da moralidade? Seria moral nós obrigarmos o contribuinte a recolher o imposto que o município já recebeu? Seria moral? Alguém cobrar uma dívida que ela já recebeu? Simplesmente sob a alegação de que o devedor principal é que deveria ter recolhido o tributo? Me parece, com todas as vênias, daqueles que pensam de maneira diversa, que o princípio da moralidade nos impede de dar provimento a esse recurso. E digo mais. Eu não quero incorrer, e peço vênia também aos demais conselheiros, no que está dito no artigo 316, parágrafo 1º, do Código Penal. Ele diz que se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, e a gente sabe que o tributo já está pago. Ou quando devido, emprega na sua cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena, reclusão de 3 a 8 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida, e nos autos está comprovado, que efetivamente a integralidade do imposto do ISS retido na fonte foi recolhida. O município já recebeu. Então a gente sabe que o imposto não é mais devido. Agora nós trazermos para esse julgamento uma filigrana que queria dizer que não foi o devedor principal que recolheu, foi o sujeito de retenção, que no caso aqui seria Ivaí. E porque por conta disso o município quer cobrar de novo, me parece que nós estaremos aqui, então, incorrendo em mais um óbice. O óbice da Constituição Federal, que foi o que eu disse aqui, o princípio da moralidade, e o óbice do artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Eu sei, pelo estudo que fiz do processo, pela diligência que fiz do processo, e quem lê os autos sabe disso também, que a Ivaí sofreu a retenção do Estado de Santa Catarina. Inclusive os comprovantes dos recolhimentos têm os autos. Com essas considerações, além do que eu já trouxe no meu voto anterior, por escrito, no debate da sessão anterior, eu peço que seja, como está sendo gravado, né, que essas questões aqui que eu estou levantando agora, que é a questão da moralidade, é a questão do artigo 306, parágrafo 1º do Código Penal, também faço novas achegas aqui para que passam a constar do meu voto, embora feito aqui na sessão de maneira oral. São essas considerações que faço, presidente. Agradeço, conselheiro William. Cabe a mim, então, como presidente, promover o voto de desempate. Com relação ao princípio da moralidade, eu não vejo quebra de princípio de moralidade em nenhum momento, uma vez em que o voto divergente ele é pautado numa interpretação da norma tributária que foi invertida pelo contribuinte. Então, não vejo nenhum tipo de quebra de moralidade em relação a isso. Mas, já que eu preciso fazer o voto de desempate, eu preciso só retornar um passo. O nosso Código Tributário, no artigo 242, diz o seguinte: a base de cálculo do imposto, no caso o ISS, né, é o preço do serviço, aplicando a este a alíquota constante na lista de serviços inserida no artigo 235 deste Código. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se preço do serviço a importância bruta recebida proveniente. E continua o texto. Parágrafo 2º. O preço do serviço não admite quaisquer deduções, ainda que a título de subempreitada de serviço, frete, despesa ou imposto. Então, a nossa lei municipal diz que não é permitido fazer abatimento de subempreitada. Isso no geral. Aí depois tem um parágrafo, um artigo exclusivamente da Constituição Civil, que é o 246. Não se inclui na base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço previsto no 702 e 705 da lista de serviço, que é a Constituição Civil, e ponto. Não tem aqui uma vírgula. E as subempreitadas já tributadas pelo imposto.
Então, o nosso Código Tributário não permite abatimento de subempreitada. O Decreto-Lei 406 está aquela redação. Eu, presidente, entendo que não poderia fazer abatimento de subempreitada, mas essa matéria está pacífica entre vocês. Vocês 4 entendem que é possível fazer, sim, abatimento de subempreitada. Eu só preciso fazer esse preâmbulo. Por quê? Eu entenderia, e aí estaria me posicionando de uma maneira, caso o entendimento do Conselho fosse cumprir a lei municipal. E a lei municipal proíbe expressamente o abatimento de subempreitada. Superado isso, superado que nós não vamos aplicar a lei municipal, e sim o Decreto-Lei 406, porque vocês 4 entenderam dessa forma, eu preciso dizer o seguinte: eu comungo totalmente com o voto divergente nos seus fundamentos. O sujeito ativo dessa relação é a prefeitura, não o contribuinte. Quem determina as regras é o município. Não cabe ao contribuinte mudar a regra do jogo. Ele que deveria ter recolhido, e aí deveria ter abatido então a subempreitada. Não compete ao contribuinte inverter essa regra. O senhor me desculpe, eu peço vênias para discordar dos seus fundamentos. Mas, considerando esse passo atrás que eu dei, de que é possível, nós vamos admitir aqui, vamos permitir o abatimento de subempreitada, mesmo que utilizando os votos do voto divergente. Eu acompanho o resultado proposto pelo relator, invocando o princípio da economia processual. Se é que nós, já está provado nos autos, que estamos com o tributo está no cofre do município já. Qual seria vamos esquecer o princípio da economia processual? Vai ter que recolher novamente a notificação, aí vai pegar, mostrar aqui, ó, já agora está. Eu não apresentei, não pedia o abatimento antes porque não tinha. Eles não fizeram, a CETEP não fez o que tinha que ser feito. Então não pedia abatimento. Agora eles pagaram. Então, já que eles pagaram, então abre um novo processo para pedir a restituição. Isso aí eu acho que dá para invocar o princípio da economia processual. Então, o meu voto de desempate é nesse sentido. Eu acompanho os fundamentos do voto divergente, rechaço todos os fundamentos do voto do relator, mas acompanho o resultado em função da invocação do princípio da economia processual. E, portanto, proclamo o resultado do julgamento no sentido de, por maioria, decidiu-se conhecer e dar provimento do recurso para cancelar a notificação fiscal. Esse é o resultado do julgamento. Eu vou só... Vamos escrever aqui. Decisão. O conselheiro relator votou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância sob pena de configurar um enriquecimento sem causa da municipalidade. Seguiu o relator, o conselheiro Rafael da Silva Trobim, para conhecer e dar total provimento ao recurso. A conselheira Liliane Pedroso, em voto de vista, abriu divergência no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso, já que a exceção apresentada pela linha B, parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto-Lei 406/68, somente permite deduções das subempreitadas já tributadas pelo imposto, o que de fato não aconteceu. O conselheiro Pedro Gironde Lopes acompanhou a divergência. Em voto Minerva, o voto desempate. Em voto desempate, o presidente, considerando que o imposto, embora acompanhando os considerando que os conselheiros entenderam pela possibilidade de abatimento da subempreitada já tributada pelo imposto, embora acompanhando os fundamentos da divergência, invocou o princípio da economia processual para acompanhar o resultado proposto pelo conselheiro relator, evitando novo processo, este de restituição. Assim, por maioria de votos, decidiu-se conhecer e dar provimento ao recurso para cancelar a notificação fiscal. Essa é a decisão. Os senhores, se quiserem permanecer, fiquem à vontade. E eu já de imediato apregou para julgamento o processo recurso voluntário 6273/2021, em que está apenso o processo 644953 de 2022, sendo que o processo de primeira instância é o 620408 de 2021. O assunto é cancelamento de notificação fiscal. Recorrente Transgrace Transportes Limitado. Chegou ao Conselho, o Felipe, né? Por favor, Felipe. Chegou ao Conselho um e-mail solicitando sustentação oral pela doutora Karine Agostin Han, que falará pelo contribuinte.
Então, o conselheiro relator é a conselheira Liliane Pedroso, a quem eu passo a palavra, para que faça a leitura do relatório sem a manifestação do voto. Julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte referente à notificação número 406/154, emitida no bojo da ação fiscal 175 de 2020. Fiscalizado o período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, o contribuinte foi notificado para recolhimento do ISS incidente sobre o serviço de transporte intramunicipal. Para o período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019, foi considerado pelo fisco o correto recolhimento com base nas notas fiscais do serviço emitidas. Entretanto, de março de 2019 a dezembro de 2020, deixando a empresa de apresentar as notas fiscais serviço, tão somente pelos conhecimentos de transporte que apresentavam início e fim da prestação no município de Criciúma, diante da ausência de comprovação pelo contribuinte do local de entrega das cargas que supostamente não corresponderiam ao município de Criciúma, mas em cidades vizinhas, restou arbitrado o valor devido, de acordo com a estimativa para 2020 pelo IBGE, da população dos municípios mencionados. A partir de tal critério, para a determinação da base de cálculo do imposto, restou apurado o recolhimento a maior no mês de março de 2019, crédito que foi considerado na notificação, bem como apurada a ausência de recolhimento do ISS para o período de abril de 2019 a dezembro de 2020. O contribuinte, em sua impugnação, alega que igualmente foi equivocado o recolhimento do ISS para o exercício de 2018, por ser exigência do contratante do serviço, postulando pela consideração de tal crédito em seu favor, bem como se insurge quanto ao valor arbitrado, defendendo que dos 7 veículos utilizados para entrega, apenas um atende a região de Criciúma, apresentando relação dos serviços prestados dentro do município fiscalizador, resultando em saldo positivo em favor do contribuinte, a ser restituído pelo poder público. Encaminhado o processo para a réplica fiscal, o auditor solicitou ao presidente do Conselho Municipal de Contribuintes o deferimento de diligência, oportunizando ao contribuinte a apresentação dos relatórios de produtividade dos veículos da empresa, ocasião em que, após juntados aos autos, foram considerados inaptos para comprovação da alegação e remetidos à autoridade julgadora de primeira instância, foi considerado sem substrato probatório à alegação. Inconformado, entretanto, a tempo, o contribuinte apresentou o presente recurso, que, submetido à manifestação fiscal, foi exarado parecer pelo não conhecimento do recurso e, submetido à análise da Procuradoria-Geral do Município, o parecer foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário apresentado. Acender os autos a esse egrégio conselho para julgamento colegiado e distribuídos aos cuidados de minha relatoria, é o relatório. Obrigado, conselheira. Doutora Karine, por gentileza, a senhora pode se assentar na mesa aqui? Se quiser chegar mais, puxar a cadeirinha para ficar mais próximo aqui. É mais fácil, né? Doutora Karine, a senhora tem até 15 minutos para fazer a sua sustentação, sem a parte. O procedimento, como já relatado, de fato, o contribuinte por si apresentou alguns relatórios de gestão a fim de comprovar que o transporte não se tratava de transporte intramunicipal, mas sim intermunicipal, decorrente de prestação de serviço para a empresa Braspress, de distribuía botijões de gás para os municípios vizinhos, né? Não exclusivamente em Criciúma, sendo que Criciúma seria a menor parte dentro da atividade da empresa. O relatório, como já foi apontado no parecer anterior, decisões do procedimento, ele é deficitário, né? Percebe-se assim, um problema, um déficit de gestão, porque, como mencionado até pelo fiscal, a quilometragem rodada varia entre 0 a 1 quilômetro. Então, assim, evidentemente que nem em Criciúma se rodou unicamente 1 quilômetro. Então, o relatório de fato era deficiente no sentido de controle da empresa aprovar a pretensão dele, que é que o transporte era realizado tão somente ou na sua grande parte fora do município de Criciúma. Antes de adentrar na questão em si, relacionada ao arbitramento que foi feito pelo ente municipal em face da não comprovação, a gente apontou até numa petição que foi feita apartado já após a manifestação, inclusive da Procuradoria, que o período de fiscalização apontado no termo de início de fiscalização
era de janeiro de 2019 a novembro de 2020. E o ente fiscalizador, o município de Criciúma, fiscalizou o período de 2018 a dezembro de 2020 sem uma notificação prévia do contribuinte para que ele tomasse ciência da abertura da fiscalização. Em razão dessa nulidade, que nós entendemos ser nula a fiscalização sem a ciência prévia do contribuinte da abertura dela, a gente pleiteia, inclusive, pela nulidade do procedimento, porque já no seu início, no início do procedimento, a gente já identificou a fiscalização pelo ente municipal sem a ciência prévia. Mas, superado esse ponto, e indo na questão do arbitramento efetuado pelo ente municipal, no parecer fiscal, o fiscal acolheu a alegação, a defesa do contribuinte no ponto em que ele se ativava não somente em favor do município de Criciúma, mas distribuindo para toda a região, no entorno, que somam 15 municípios. E aí foi onde nós fizemos a petição, indo ao encontro da sugestão ou do arbitramento que o auditor fiscal havia mencionado já no próprio procedimento, porque Criciúma, embora seja o município com maior população de todo o entorno, ele também é um município que detém a maior quantidade de empresas distribuindo, não somente do município, mas de todo o envolto aqui, né? Então, existem distribuidoras de gás, por exemplo, de Sara, que entregam em Criciúma. Né? Então, da mesma forma que ela tem um maior número populacional, ela também tem um maior número de empresas que atende essa população. E aí a conta por estimativa, por percentual populacional, ela acaba se apresentando exagerada justamente por esse motivo. Então, respeitada a proporcionalidade, também tem que ser respeitada a proporcionalidade da atividade que é desenvolvida dentro do município, não somente do número de habitantes para se arbitrar eventual valor devido a título de ISS. E aí, nessa linha, a gente pede aqui no recurso que seja avaliado sob essa ótica, para que, como o agente fiscal aqui, ele já reconheceu a entrega dos botijões, enfim, a prestação de serviço fora do município para esses 15 municípios de entorno, nós pedimos que para o arbitramento seja considerado o valor total dos CTS que foram emitidos, certo? Dividido pela quantidade de municípios de forma isonômica, né? E deduzidos os valores que foram recolhidos. E aí sim se procede ao arbitramento dessa forma. Justamente para atender o equilíbrio, não somente do exercício da atividade do contribuinte, mas levando em consideração que, embora Criciúma seja de fato a cidade com maior número de habitantes, mas também é a cidade que detém o maior número de atendimento nesse sentido. E a gente está falando de distribuição de gás. Então não é algo que haja de fato essa concentração que foi sugerida aqui pelo fiscal em torno de 53%. Evidentemente que uma empresa que distribui um tipo, uma marca de botijão de gás não detém 53% de atendimento da população de Criciúma. É uma questão, como eu vou transmitir isso, mas é uma questão, não é lógica, mas é palpável, a gente consegue observar que isso não seria, né, possível, até em razão do tamanho do município. Nós teríamos daí uma referência para esse contribuinte, se caso fosse, se ele abrangesse toda essa totalidade do município. Né? Então, o pedido aqui vem, primeiro, pela nulidade do procedimento em razão da falta de cientificação do contribuinte pelo início da fiscalização, porque foi ampliada a fiscalização sem a ciência prévia do contribuinte, e sucessivamente a questão do arbitramento, superada essa situação do cancelamento, que ele seja feito de forma equitativa entre os municípios atendidos já reconhecidos pelo fiscal. Nós não estamos aqui pedindo para ampliar essa situação, a gente está trabalhando com aquilo que o fiscal já reconheceu no parecer, mas que seja distribuído de forma igual entre todos os municípios atendidos, que é a quantidade de 15, então seria o total de CTS emitidos dividido pela quantidade de municípios atendidos, menos o valor recolhido, que seria o valor a ser arbitrado. É o que nós requeremos aqui para o caso. Doutora Karine, eu preciso só fazer 2 pedidos para a senhora, só para fins de registro aqui, o número da sua OAB? 38.940. 38. E o segundo pedido é que a senhora permaneça sentada na mesa para que a gente possa continuar o julgamento. Então eu retorno a palavra à conselheira Leliane para que faça a leitura do seu voto. Eu agradeço as colocações, né, doutora?
base no segundo recurso, ou numa emenda recursal, ou numa petição que foi feita aqui por conta do nosso protocolo, ele é distribuído como um terceiro processo, né? Infelizmente, eles não são considerações do recurso originário, né? E isso eu considero aqui na construção dos fundamentos do meu voto. O recurso voluntário, então, foi apresentado pelo contribuinte, por sua forma, ele é uma petição simples, né, de 2 parágrafos. Ele não permite maiores debates. Anota de plano que não existe sequer pedido de revisão da decisão, nem ao menos impugnação ao seu desfecho. O contribuinte reafirma que os serviços de transporte de cargas prestados tinham por destino municípios distintos e que, diante do entendimento de que a documentação não foi suficiente para a comprovação de tal assertiva, solicita a juntada e análise de novos documentos. O recorrente, então, anexa aos autos notas que foram emitidas pela Braspress, Transportes Urgentes, em relação ao qual se identifica como subcontratado, defendendo com tais documentos a comprovação da rota das entregas, dispondo-se ainda a apresentá-las, isso em sede recursal, em formato editado. A rigor, portanto, o recorrente insiste no argumento de que a base de cálculo do imposto seria equivocada, pois os serviços prestados foram em parte intermunicipais, pois tinha como destino municípios diversos e distintos de Criciúma. O parecer fiscal manteve a íntegra da manifestação exarada em primeira instância, não analisando, entretanto, a documentação que foi anexada em sede recursal. O parecer jurídico, por sua vez, em que pese opinar pelo conhecimento do recurso, sustenta a inexistência de prova e considera que os documentos juntados com o recurso não foram capazes de elidir a decisão recorrida. Em que pese a fragilidade e singeleza do argumento recursal, destaca-se que a insurgência se refere ao seu inconformismo quanto à base de cálculo do imposto, alicerçada no fato de que a prestação de serviço não atende somente Criciúma e que há outras regiões para as quais são encaminhadas as mercadorias apontadas nos conhecimentos de transportes considerados pelo fisco. Há que se verificar, portanto, se há comprovação do fato de que os serviços tributados correspondem ao transporte de mercadorias entregues em municípios diversos de Criciúma, portanto não caracterizando o transporte intramunicipal. O contribuinte foi intimado para a apresentação dos serviços de transporte prestados, nos quais deveriam constar informações mínimas importando para o deslinde do presente caso, a discriminação do local de início e fim da prestação, além do valor do serviço prestado. Os documentos analisados durante a ação fiscal, diante da ausência da emissão de nota fiscal, foram os conhecimentos de transporte emitidos pela empresa recorrente. Extrai-se do relatório auxiliar anexo 1 da notificação 406-154. Na verdade, a notificação ela se refere a todo o período de 2018, mas a partir daqui é que não houve mais a emissão das notas fiscais. Em março de 2019 até dezembro de 2020, a empresa passou a emitir apenas conhecimentos de transportes, exceto algumas notificações fiscais de valores pequenos em alguns meses. Apesar de haver emitido todos comprovantes, eu confundo essa palavra, né? Conhecimentos de transportes, com início e fim da prestação em Criciúma, o contribuinte alegou que as entregas também foram realizadas em outros municípios. A empresa Transgraça e Transportes Limitada presta serviço de subcontratação à Braspress, Transportes Urgentes, aí tem identificação do CNPJ, e é emitido conhecimento de subcontratação quinzenalmente. Este valor é referente ao serviço prestado como entrega nas seguintes regiões: Cocal do Sul, Uruçanga, Orleans, Lauro Miller, São Lugero, Braço do Norte, Santa Rosa de Lima, Gravatal, São Martinho, Armazém, Criciúma, Treviso, Siderópolis e Nova Veneza. Portanto, a mercadoria é retirada em Criciúma e entregue nessas cidades acima conforme rota de cargas. Por ser uma subcontratação, tem a dispensa do ICMS de acordo com o parágrafo 5º do artigo 68 do anexo 5 do RE-CMS Santa Catarina, aprovado pelo decreto 2170 de 27 de agosto de 2021. O contribuinte não apresentou nenhum controle específico que demonstrasse exatamente onde as cargas foram entregues. Portanto, os comprovantes, os conhecimentos de transporte emitidos incontestavelmente identificam o transporte como intramunicipal. Posteriormente, em diligência, foram anexadas as produtividades dos veículos que compreendem a frota da empresa. Os relatórios apresentavam a seguinte formatação. Aí eu destaco como que eram os relatórios emitidos pela empresa que foram apresentados ao fisco, né? Ao final, as planilhas são assim resumidas. E aí tem ali a questão da quilometragem rodada também zerada.
Em todas as planilhas apresentadas, portanto, no campo quilômetro rodado, constam identificados os números 0, 1 e, bem eventualmente, o número 2. Nesse em específico de destaque não aparece, mas bem eventualmente aparece o número 2 ali. E, ao final, resta ausente informação da quilometragem rodada diariamente. Tal informação seria indispensável para a aferição de que locais de entrega se distanciariam das cidades de Criciúma. Por ocasião do presente recurso, documentos já de posse da recorrente foram apresentados, e esses são os documentos que foram apresentados no recurso, 5 documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico que foram emitidos por Braspress entre os meses de maio e outubro de 2018, portanto fora do período apurado na notificação como saldo devedor de ISS, que compreende os meses de abril a dezembro de 2020. O fisco considerou que até março de 2019 houve recolhimento a contento, a partir dali é que não. Mas a fiscalização abrange todo esse período. Nesse sentido, não merece qualquer reparo a decisão de primeira instância, eis que não há comprovação nos autos que destrua as informações lançadas nos conhecimentos de transporte emitidos e que sustentam a prestação de serviço de transporte de carga intramunicipal. Vale destacar que o devedor não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato fiscal, que, portanto, segue não derruída por qualquer documento ou argumento apresentado da recorrente, a quem competiria demonstrar sua irregularidade. Outros, sim, foram remetidos para análise dessa conselheira os autos do processo administrativo número 644-953 de 2022, manifestação vinculada ao presente recurso, identifica o número do recurso originário, 627.273, ocasião em que, representado por advogado constituído, ciente da extemporaneidade do documento, valendo-se do exercício do direito à ampla defesa, sustenta o esclarecimento de questão fática, que extrai-se do pedido. Ocorre que, a fim de aclarar a questão de fato, ainda que extemporaneamente, vem manifestar-se junto à administração conforme segue, ferindo no que dispõe o artigo 136, que fica assegurado ao contribuinte, autuado interessado, a plena garantia de defesa e prova. No entanto, analisando a peça em comento, o recorrente não traz nenhuma informação fática, não junta documentos novos, mas pretende, por meio de novos argumentos, apresentar novas razões que justifiquem a reforma da decisão de primeira instância. Assim, é evidente a impossibilidade de conhecer das razões intempestivas, eis que, evidenciada a intempestividade das razões recursais por repetitivo, o recurso não é conhecido. Ademais, não se pode olvidar que para cada decisão cabe somente um recurso, princípio da irrecorribilidade, mas igualmente por consequência da ocorrência de preclusão consumativa. Aí eu destaco aqui uma decisão recente do Tribunal de Justiça, onde foram apresentadas 2 apelações, e aí o conhecimento é da primeira insurgência e não da segunda insurgência. Ademais, destaca-se que não existe arguição de matéria de ordem pública nas razões apresentadas, situação que permitiria sua análise no presente momento. Então, a minha decisão é no voto no sentido de não conhecer das razões recursais apresentadas neste processo administrativo, ante a sua intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa, bem como conhecer do recurso apresentado no processo administrativo e no mérito, no processo administrativo, como são 2, né, o 627.273, e no mérito negar o provimento. Obrigado, conselheira. A matéria, então, fica em discussão. Presidente, só tenho uma dúvida aqui, uma questão de fato, que gostaria de a conselheira relatora pudesse me esclarecer. Então, ela juntou um recurso, ela juntou o primeiro recurso. Apresentou o recurso. Isso. Dentro do prazo. Isso. Em que ela não se insurgia contra o mérito da cobrança, é isso? É que o recurso, ele tem, é uma folhinha só, ele foi feito com um escritório de contabilidade, ele repete, é como se ele estivesse continuando uma impugnação. Ele diz, olha, se esses documentos não foram suficientes para comprovar a rota, eu junto mais essas notas aqui. Que ele diz, não tem como eu, com 7 veículos, repete esse argumento, com 7 veículos, um só na região de Criciúma, ter que recolher esse valor. Né? No recurso Ou seja, esse recurso não ataca os fundamentos da decisão recorrida, não. na primeira instância. Não. Porque me parece que aqui, no segundo recurso, Mas aí é que tá, né? no segundo recurso, a própria advogada, ela reconhece que o recurso é extemporâneo, né? Está fora do prazo. Sim. Então, esse recurso a gente não poderia analisar porque houve o reconhecimento da ilustre advogada, que está na tribuna, de que era extemporâneo. Então, a gente Mas ainda assim, se trouxesse uma matéria fática, né, a ser apurada, uma matéria de ordem pública, mas não vejo nenhuma coisa nem outra, né? Embora
o que se surge, na verdade, é com esse arbitramento, né? Como ele aconteceu. E aí... E assim, outro questionamento que é uma questão de fato também, que eu gostaria que a relatora pudesse nos esclarecer, é que recentemente nós tivemos aqui uma decisão, num caso de arbitramento também, se eu não me engano, uma questão de uma festa que foi realizada, que eu pedi vista nos autos, e nós demos provimento ao recurso do contribuinte, porque o processo de arbitramento não tinha sido feito de maneira regular, como consoante prevê o Código Tributário Municipal. E a minha dúvida é que se nesse caso aqui, como foi por arbitramento, se esse processo ele foi feito regularmente, processo de arbitramento, porque o processo de arbitramento no município de Criciúma, ele tem ele tem um rito próprio, ele tem algumas características próprias. E como já é uma decisão desse conselho anulando por falta desse rito ter sido observado, eu pergunto para a relatora se nesse caso aqui, o arbitramento observou esse rito. Isso não foi objeto do recurso, né? Como eu falei, o recurso ele analisou, ele repetiu a tese de impugnação, então isso foi objeto do recurso. Se existia essa comprovação de que as rotas de entrega não eram Criciúma. Esse era o objeto que dava para entender do recurso, foi isso que foi analisado. Mas a doutora não entende que esse é um pressuposto de constituição válida da autuação? A observância do rito do arbitramento? Na esteira do que nós já julgamos aqui? Só não foi objeto recursal, né? Eu me restringi ao que era análise de recurso. Inclusive, na peça também de insurgência também não se discute isso, né? Mesmo que extemporânea. Poderia, então, ser uma matéria de ordem pública a ser discutida, né? Isso dessa fiscalização ali, o contribuinte não apresentou esses documentos? Não? Ele apresentou esses relatórios ali, né? Esses da quilometragem, isso. lá no início da fiscalização. Isso. Não chegou a apresentar Não, esses quando em conhecimentos? recurso ele assim. apresentou só essas... Eu não sou muito Conhecimento de familiarizada com transporte. esses termos. Não, esse outro ali, que é essa... documento auxiliar, Esse né? auxiliar, Que daí foi emitido pela Brasfed. Os únicos documentos que tem usado, esses relatórios aqui, com essas identificações. Esses documentos seriam fundamentais lá na época do arbitramento. E as comunicações, elas dizem que início e fim é Criciúma, né? Então, elas também, para desconstruir essa informação que foi alimentada por eles teriam que ter documentos. E pelo que consta também aqui no relatório da relatora, os documentos que foram apresentados no período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019, o fisco considerou, né? O fisco considerou. Tem notas, né? Então, assim, eu, presidente e demais conselheiros, eu fiquei com dúvida só com relação a essa questão, se foi observado ou não o rito do arbitramento que tem que estar previsto no Código Tributário Municipal. Que eu entendo que esse é um pressuposto de condição válida e regular da autuação. Então, em razão disso, eu vou pedir vista, presidente, para analisar essa questão. Porque eu concordo com a relatora, e isso eu acompanho, que de fato o segundo recurso não tem como nós reconhecermos. A ilustre advogada reconheceu que é extemporâneo, está fora do prazo. Ninguém precisaria reconhecer. É.